Salmo de número 27. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, e ela, ó Deus, é como a espada de dois gumes, ó Pai. E nós rogamos que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da tua palavra. Encha-nos do teu Santo Espírito. Derrame assim da tua graça sobre nós. Necessitamos, ó Deus, de fato, Pai, sermos cada dia mais cheios do teu Santo Espírito, vivendo assim neste tempo, ó Deus, tão tenebroso. Derrama assim, ó Pai, da tua bênção. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos, pode sentar. O salmista Davi escreve este salmo, salmo de número 27, aqui até o título não inspirado, né, que é aqui aquele que traduziu a Escritura, ele colocou aqui como título Anelo pela presença de Deus, né? Ele reporta a respeito desta busca de Davi por essa presença de Deus. Muitos buscam tantas coisas, né? O nosso irmão Miguel, ele está com a camisa de um desenho, né? E essa camisa, eu tenho assistido alguns desenhos com a Lívia, né? Para acompanhar a Lívia, vamos dizer assim, né? Como disse, tem hora que é difícil, mas a gente acaba tendo um momento ali de poder compartilhar algo, né? Mas aí é a questão da busca por um tesouro, né? Parece que todo desenho ele gira em torno disso. O One Piece é justamente o tesouro, né? Tesouro de One Piece. E, irmãos, aqui o que Davi está fazendo é ir atrás de um grande tesouro. Talvez a coisa mais importante que haveria para se encontrar aqui. É lógico que quando nós falamos a respeito, talvez não exista para nós nada mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. Realmente, não há nada mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. Entretanto, nós não corremos atrás dessa salvação. Essa salvação, ela vem até nós através da grande misericórdia e graça do Senhor. Então, não somos nós que corremos atrás da salvação. Entretanto, aqui a questão dessa busca pela presença do Senhor, ela tem a questão do impulso do Senhor, como nós vemos na Escritura, está lá em Filipenses, né? Está no Senhor tanto querer quanto realizar, realmente.
Nós, por nós mesmos, nós não temos condições nenhuma de buscar o Senhor, de procurar a sua face. Mas Ele mesmo impulsiona o nosso coração, Ele trata o nosso coração, Ele nos coloca o desejo, né, até a nossa 5 pontos do calvinismo, uma delas que fala sobre a graça ser irresistível, né? A graça é irresistível. Ou seja, a questão não é que o impulso ele é nosso, provém de Deus, há soberania de Deus nisso. Até na busca pela presença de Deus, há soberania de Deus nisso. Entretanto, também existe a questão da nossa responsabilidade, né? Essa nossa responsabilidade. E aqui, irmãos, gostaria de trazer então o tema da mensagem, buscando a presença de Deus dentro daquilo que nós vemos no texto. E nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo de número 3, ele falando que buscando essa presença de Deus não há o que temer, né? Primeiramente ele fala aqui a respeito de que o Senhor é a luz dele. Se o Senhor é a luz, ele não anda no escuro. Se o Senhor é a luz dele, ele enxerga todas as coisas. Ele está apto a não tropeçar em coisas que estariam, vamos dizer assim, ocultas, porque a luz traz tudo à vista, né? Ela traz tudo à vista. E assim ele vai dizer que se o Senhor é a luz dele, tudo está às claras para ele, porque o Senhor, assim, ele revela essas coisas que parecem até mesmo ocultas. Se o Senhor está, assim, abrindo os olhos, está clareando as coisas, por que há ter medo? Por que ter medo? Irmãos, nós temos vivido épocas, tudo bem que a psicologia ela está desenvolvendo mais e mais, e nós temos ouvido pessoas falando sobre fobias, por exemplo. Talvez uma das mais antigas que mais falava era a questão da claustrofobia, né? O pessoal que tem medo de confinamento, aquele que não conseguia nem entrar, por exemplo, no elevador, e é o que tem acontecido na nossa geração, fobias. Tem se falado muito em fobias. Fobias. Né, irmãos? E aqui a palavra do Senhor, ele diz, se o Senhor é a luz, por que ter fobias? Por que ter medo? Qual é a origem de todas as coisas? A questão do medo? É a falta de confiança? É a falta de esperança? É o fato de estar agarrado às coisas deste mundo? É o fato de não querer que as coisas saiam do controle? Só que, na verdade, nada está no controle. Nada está no nosso controle. Tudo está no controle de Deus, mas no nosso controle nada está. E aqui ele vai dizer, se o Senhor é a sua luz, você não tem por que temer. Você não tem por quê. A gente tem hora que pensa em tantas coisas. O que será do meu filho se eu partir? O que será de tal pessoa? O que será daquilo outro? Medos e medos com coisa que nós controlamos alguma coisa. Na verdade, irmãos, nós não controlamos nem a nossa vida. Nós não controlamos nem a nossa vida. O Senhor, então, quando Ele clareia as coisas para que nós não venhamos a tropeçar naquilo que está oculto, talvez uma das primeiras coisas que Ele mostra para nós quando nós o buscamos é que Ele está no controle de todas as coisas. Ele clareia isso em nossa mente, Ele clareia isso nos nossos olhos, tendo olhos espirituais e conhecendo ao Senhor, buscando ao Senhor e conhecendo esse Senhor, nós podemos ver que Ele é um Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos protege, e aqui Ele também vai falar sobre isso. Versículo de número 2 e versículo de número 3, ele falando inclusive de algo assim que é desesperador. Tira toda a esperança quando ele fala de malfeitores que sobrevêm para destruir, opressores e inimigos. Ainda que um exército, ele ainda está de forma hipotética falando, ainda que um exército ele se acampe, que estoure a guerra, não vai se atemorizar, o coração dele não vai se atemorizar. Irmãos, isso é confiança.
o Senhor que clareia os nossos olhos. Ele nos dá confiança. Cristo Jesus, quando ele estava para ser assunto aos céus, nós vemos isso no final do Evangelho de Mateus, ali na grande comissão, ele falando aos seus discípulos, e não apenas aos seus discípulos, mas de uma forma geral para toda a sua igreja, sim, para toda a sua igreja, ele vai falar ali que a respeito de pregar o Evangelho, né, de batizar, e ele vai falar, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, isso clareia. A Escritura, ela clareia para nós. O Senhor é aquele que mostra para nós a nossa real situação de fragilidade. A realidade somos frágeis, somos extremamente frágeis. Nós não somos como super-heróis. Nesse desenho que estava falando, o menino lá, ele parece elástico, né? Ele toma bala de canhão, não acontece nada com ele. E tem hora que a gente acha que nós somos assim, super-heróis, que as coisas estão nas nossas mãos. E quando nós deparamos sem a confiança no Senhor, o que acontece em momentos desesperadores assim é justamente ter medo. É comum termos medo, irmãos, é até comum, mas ter medo é algo que nós precisamos refletir em nossa vida. O que tem atemorizado o nosso coração? Será que o que tem atemorizado o nosso coração não é a falta de termos essa clareza? Será que não é a falta de uma fé? Não é a falta de uma esperança real? Nós falamos até, não, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu creio no Senhor, eu tenho buscado e tal, mas quais são as consequências naturais disso, irmãos? As consequências naturais disso é de não atemorizarmos com nada. Não atemorizarmos com o futuro. O nosso futuro é garantido. Nós não queremos passar por dificuldades neste mundo, mas a Escritura fala que é certeza que passaremos. A questão não é não querermos passar, é estarmos preparados. Por isso o Senhor, Ele vai clarear essas coisas. Ele vai clarear essas coisas para nós através da Escritura. Buscando ao Senhor, a presença do Senhor, irmãos, Ele vai clarear mais e mais a nossa vista. Aquelas coisas que talvez nós achássemos que eram ocultas, já não estarão mais ocultas, estarão às nossas vistas. Mas isso, irmãos, não é para nos atemorizarmos. Isso é para confiarmos e depositarmos a confiança mais e mais no Senhor. Não é para atemorizarmos, é para buscarmos mais e mais a presença do Senhor. Não é para nós retrocedermos, mas é para nós continuarmos avançando. Continuarmos avançando, firmes na graça do Senhor e naquilo que Ele tem preparado para nós. Também, irmãos, nós vemos aqui que aquele que está buscando a presença do Senhor, o grande desejo dele é estar na casa do Senhor. Nós vemos aqui o versículo de número 4 que diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, o grande desejo daquele que está buscando a presença do Senhor é estar onde está a sua habitação. Enquanto nós estamos vivos aqui, a habitação, somos templo do Espírito Santo, somos. Mas quando nós olhamos, por exemplo, na Escritura, o Senhor Ele reservou um lugar para que estivéssemos juntos. Esse lugar é a casa do Senhor, onde os irmãos se reúnem. Ali, irmãos, o grande desejo nosso deveria ser isso. Seria estar na casa do Senhor, dentro das nossas possibilidades. Não é a questão de nós esperarmos, Senhor, tomara que chega logo o final de semana, sábado e domingo, para eu dormir mais. Para eu descansar mais. Para eu revigorar mais as minhas baterias.
Tem hora, irmãos, que nós temos, de uma forma geral, nós estamos com foco errado. Estamos com foco errado. Senhor, que chegue logo o domingo para que eu tenha um tempo especial com o Senhor. Possa dedicar no dia do Senhor a minha vida para o Senhor. Aqui durante a semana eu tenho outras coisas para fazer, tenho as minhas atividades, o meu trabalho, e aí no domingo eu tenho condição de descansar do meu trabalho para poder dedicar a minha união com Cristo, essa união mística que eu tenho com Cristo, poder degustar de fato da tua presença, em vez de estar preocupado com os afazeres, em vez de estar preocupado com o trabalho, com a produtividade, com a questão até mesmo dos estudos, mas eu poder assim dedicar completamente ao Senhor. Irmãos, são coisas que têm se perdido. Por que têm se perdido essas coisas? Porque as pessoas estão parando de buscar pela presença do Senhor. Nós conseguimos buscar a presença do Senhor na nossa casa? Conseguimos. Cristo Jesus mesmo, ele fala que a respeito da oração, né, lá no Sermão do Monte, ele contrastando ali a atitude dos fariseus que gostavam de ir para a praça, de orar para ser reconhecidos. Jesus mesmo fala, entra no quarto, fecha a tua porta e ora e busca ao Senhor ali. Sim, nós buscamos na nossa casa. Mas, irmãos, o desejo aqui do salmista, que também deve ser o nosso desejo, é buscar o Senhor na casa do Senhor. É buscar o Pai na casa do Pai. E tem se perdido. Hoje tem crescido o número de desigrejados. E desigrejados é uma grande falácia achar que está próximo de Deus um desigrejado. Porque a própria Escritura vai dizer que estão quebrando o mandamento. Hebreus capítulo de número 10 vai falar, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Lá deixa claramente que é junto com os irmãos. No céu não haverá um momento para você, um lugarzinho para você distante, isoladinho. Não, eu preciso da minha individualidade. No céu não vai ter essas questões. Mas o salmista, irmãos, ele está tratando aqui não apenas deste momento aqui na casa do Pai, na casa terrena do Pai. Ele está falando aqui a respeito até mesmo de algo que é eterno. Ele vai falar aqui que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo dele é estar todos os seus dias ali. E uma das coisas, irmãos, que nós podemos ter certeza é que buscando ao Senhor aqui, nós já começamos a degustar de algo que será eterno para nós. Aqui nós buscamos o Senhor e conseguimos enxergar o Senhor com os nossos olhos espirituais. Lá nós enxergaremos o nosso Cristo. Assim como o nosso amado reverendo João Wesley, né, que partiu no domingo passado, na madrugada de domingo passado, né, ele está lá face a face adorando. E o quão ele era desejoso de estar na casa do Senhor. Algo que o fazia sofrer muito era quando ele não tinha condições de ir para a casa do Senhor. Irmãos, que isso não seja uma negligência nossa. Tem hora que nós olhamos e buscamos até, de repente, motivações para isso. A grande motivação é o próprio Cristo que morreu por você. Se você procurar qualquer outra motivação para buscar mais a presença do Senhor, que não seja o próprio Senhor, você vai naufragar. Você vai naufragar. Ele, de fato, ele tem que ser o tudo da nossa vida. Quando as pessoas dizem, a gente evangeliza e fala quem é Deus para você, quem é Cristo para você, muitos falam assim, ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim, mas como diz, eu não quero nada com ele. Eu não quero nada com ele. Talvez se nós falássemos para cada crente, se seria importante vir à casa do Senhor. Se é essencial vir à casa do Senhor.
Muito possivelmente a maioria esmagadora diria que sim, porque ainda talvez um ou outro diria que não. Talvez um ou outro diria que não. Eu consideraria até como crente nominal nesse sentido. Porque, irmãos, o grande desejo nosso deveria ser buscar essa presença do Senhor, na casa do Senhor. E aqui também, irmãos, nós vemos do versículo 5 até o versículo de número 6, versículo de número 5 a 6, nós vemos que buscando essa presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, nós encontraremos em acolhimento por parte dele. Olha o que diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ele, quando diz ele ocultará, é no sentido dele guardar no seu grande refúgio. Aqueles que estão buscando a presença do Senhor, ele encontra acolhimento no Senhor. Encontra acolhimento. Não há aquele que diz, eu estou buscando o Senhor e ele virou as costas para mim. Não há. Tudo bem que muitos até dizem que eu estou buscando ao Senhor do jeito dele, de forma pecaminosa, sem um coração contrito, um coração compungido, como que se o Senhor das luzes, aquele que é o Santíssimo, Santo, 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 ele está ali em negociatas com relação ao pecado. Ele não está. Muitos entendem até que parece que Deus ele vive uma necessidade ardente de pessoas. Como que se Deus ele necessitasse, por exemplo, de mim. Como que se Deus ele necessitasse, ele não necessita de nós. Mas uma coisa é, irmãos, a partir do momento em que nós buscarmos o Senhor, e quando ele diz aqui a respeito desse acolhimento, é o acolhimento nos momentos mais difíceis. É nos momentos que parece que nós estamos sozinhos. É nos momentos que parece que nós estamos, como diz, matando um leão por dia com a nossa força. Porque ele fala que é no dia da adversidade, não é o dia da bonança. O Senhor não vai guardar e proteger no dia da bonança. Ele está falando no dia da adversidade. No dia em que tudo parece sair do controle. Ele estará lá acolhendo. Se há momentos difíceis na nossa vida, irmãos, se há momentos até mesmo em que nós podemos olhar e falar, são momentos desesperadores, as coisas estão saindo totalmente do controle. É buscando ao Senhor. É buscando ao Senhor, buscando a presença dEle. Não existe outro meio. Não existe força nos nossos braços para vencer as batalhas que nós não conseguimos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Escritura a respeito de onde estão as nossas batalhas, nós vemos que são todas elas no campo espiritual. E nós lutamos com as armas espirituais. Mas nós só vamos ter essas armas espirituais buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. O Senhor, ele não faz de nós nenhum forjador. Nenhum forjador. Como que se nós conseguíssemos produzir as nossas próprias armas, as armas espirituais. Não. Elas são concedidas por Ele. Essas armas são concedidas por Ele. E é só buscando a Ele. Buscando a Ele. Quer ser acolhido, quer ter confiança nos momentos de mais dificuldade, é buscando ao Senhor, porque de fato Ele vai acolher. E olha, irmãos, que quando o salmista ele diz sobre essa questão do acolhimento, veja que ele ainda continua falando sobre a casa do Senhor. Porque aqui o versículo de número 5, ele diz, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. O tabernáculo aqui, na época de Davi, era onde estava a presença de Deus. Era onde o povo ia para adorar. Lá ele
compreendia que ele era acolhido. Lá ele compreendia que é acolhido. Não há, irmãos, como ser acolhido pelo Senhor sem uma vida de adoração. Não há como ser acolhido pelo Senhor se nós não buscarmos a face do Senhor de todo o nosso coração. E Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele não está falando só me buscar. Só buscar a sua presença por buscar. Como que se eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou buscar ao Senhor porque eu estou com tempo sobrando. Essa é a grande prioridade da nossa vida. A grande prioridade da nossa vida aqui nessa terra é buscarmos a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. É querermos que realmente o Senhor ele venha tirar todo o temor, porque aqueles que buscam a presença de Deus, buscam a presença do Senhor, como nós vimos aqui, versículo 1 a 3, não há o que temer. Aquele que busca a presença de Deus, ele tem um desejo ardente por estar ali na casa, da casa do Senhor, porque é a casa divinal do Senhor, como nós vimos no versículo de número 4. E aquele que está buscando a presença do Senhor, de fato, buscando de todo o seu coração, ele vai encontrar o acolhimento pelo Senhor. O Senhor não virará as costas. Podemos ter certeza, irmãos, que tendo um coração correto diante do Senhor, Ele jamais vai virar as costas. Agora, chegar com o coração todo pecaminoso, achando que Deus ele está necessitando de mim, Ele não vai dar esse acolhimento que de fato nós não estamos buscando. Nós não estamos buscando aquele que é santo. Nós estamos apenas, como diz, desesperados, atirando para qualquer lugar. E o que mais nós temos visto na nossa era é pessoas atirando para todo lugar. Não estão buscando a face do Senhor, estão atirando. Estão atirando para qualquer lugar porque não há esperança. Mas a nós, irmãos, que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos ter certeza de que no Senhor nós temos acolhimento. Na casa do Senhor, em adoração, o Senhor, Ele nos acolhe. Que o Senhor assim derrame graça sem medida